Seção 8. Estudo 81. A Lei de Deus. 1. Quando Deus tirou seu povo do Egito, como tornou ele a publicar a sua lei? E Jeová vos falou em meio ao fogo. Ouvistes a voz das palavras, mas não vistes semelhança. Somente ouvistes uma voz. E ele vos declarou o seu pacto, que ordenou que cumprisseis os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Deuteronômio 4, 12, 13. Veja também Neemias 9, 13, 14. 2. Onde estão registrados os 10 mandamentos? Em Êxodo capítulo 20, 2 a 17. 3. Quão abrangentes são estes mandamentos? Vamos ouvir a conclusão de toda a questão. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Eclesiastes 12, 13. 4. Que inspirada menção honrosa é feita à lei de Deus? A lei de Jeová é perfeita, convertendo a alma. O testemunho de Jeová é certo, tornando sábio os simples. Os estatutos de Jeová são retos, alegram o coração. O mandamento de Jeová é puro, ilumina os olhos. Salmos 19, 7 e 8. 5. Que bênção o salmista diz que acompanha a observância dos mandamentos de Deus. Além disso, por eles é o teu servo advertido, e em guardá-los há grande recompensa. Versículo 11. 6. O que Cristo declarou como condição para entrar na vida? Mateus 19, 17. 7. Pode o homem por si mesmo, sem a ajuda de Cristo, guardar a lei? Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João 15, 5. Veja também Romanos 7, 14 a 19. 8. Que provisão foi feita para que possamos guardar a lei de Deus? Porquanto, o que a lei não podia fazer, visto como estava fraca pela carne, Deus enviando seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa, e pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei fosse cumprida em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8, 3, 4. 9. Qual é a natureza da lei de Deus? Porque sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Romanos 7, 14. Nota: em seus comentários sobre o 6º e 7º mandamentos, registrados em Mateus 5, 21 a 28, Cristo demonstrou a natureza espiritual da lei, mostrando que ela não se relaciona apenas com ações externas, mas que atinge os pensamentos e intenções do coração. Veja também Hebreus 4:12. O 10º mandamento proíbe a luxúria ou todo desejo ilícito. Romanos 7:7. A obediência a esta lei, portanto, requer não apenas uma obediência externa, mas um serviço sincero e genuíno. Isto só pode ser realizado por uma alma regenerada. 10. Como é descrita a lei? Portanto, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Versículo 12. 11. O que é revelado na lei de Deus? E conheces a sua vontade de Deus e aprovas as coisas mais excelentes, sendo instruído pela lei. Romanos 2:18. 12. Quando Cristo veio a esta terra, qual foi a sua atitude para com a vontade ou lei de Deus? Então eu disse: eis que venho. No volume do livro está escrito de mim: eu me deleito em fazer a tua vontade, ó meu Deus. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Salmos 40, 7, 8. Veja também Hebreus 10, 5, 7. 13. Quem ele disse que entraria no reino dos céus? Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Mateus 7, 21. 14. O que ele disse sobre aqueles que violassem um dos mandamentos de Deus, ou assim ensinassem aos homens? Portanto, qualquer que quebrar um destes mínimos mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino do céu. Mateus 5,19, primeira parte. 15. Quem ele disse que seria chamado de grande no reino? Aquele, porém, que
que os praticar e ensinar será chamado grande no reino do céu. Mesmo versículo, última parte. 16. Como qualificou Cristo a justiça dos escribas e fariseus? Porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a justiça dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino do céu. Versículo 20. 17. Por que repreendeu Cristo os fariseus? Mas ele respondendo disse-lhes: Por que também vós transgredis o mandamento de Deus pela vossa tradição? Mateus 15, 3. 18. Como eles fizeram isso? Porque Deus ordenou, dizendo: Honra a teu pai e a tua mãe, e, quem amaldiçoar o pai ou a mãe, deixe ele morrer de morte. Mas vós dizeis: Qualquer que disser a seu pai ou a sua mãe, isto é uma oferta, tudo quanto puder ser aproveitado de mim, e não honrar a seu pai nem a sua mãe, esse estará livre. Assim invalidastes o mandamento de Deus pela vossa tradição. Versículos 4 a 6. 19. Em consequência disso, que valor deu Cristo à adoração deles? Mas em vão eles me adoram, ensinando como doutrinas os mandamentos dos homens. Versículo 9. Veja também Isaías 29, 13, 20. O que é declarado o pecado? Todo aquele que comete pecado transgride também a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. 1 João 3,4. 21. Por meio de que vem o conhecimento do pecado? Por meio da lei vem o conhecimento do pecado. Romanos 3,20. Veja também Romanos 7,7. 22. Quantos mandamentos é necessário quebrar para se tornar um transgressor da lei? Porque qualquer que guardar toda a lei e errar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não assassinarás. Ora, se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, és transgressor da lei. Tiago 2, 10, 11. Nota. Isto mostra que os 10 mandamentos são um todo completo e juntos constituem apenas uma lei. Como uma corrente de 10 elos, todos estão inseparavelmente conectados. Se um elo for quebrado, a corrente está quebrada. Asterisco. 23. Como podemos ser libertos da culpa dos nossos pecados ou das nossas transgressões da lei de Deus? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1, 9. 24. Por que somos admoestados a temer a Deus e a guardar os seus mandamentos? Vamos ouvir a conclusão de toda a questão. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer toda a obra a juízo com cada coisa secreta, quer seja boa, quer seja má. Eclesiastes 12, 13 e 14. Assim falai, e assim procedei, como os que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Tiago 2,12. 26. O que se diz daqueles que amam a lei de Deus? Grande paz tem aqueles que amam a tua lei, e nada os ofenderá. Salmos 119, 165. 27. O que a obediência aos mandamentos de Deus teria assegurado ao antigo Israel? Ó, se tu tivesses escutado os meus mandamentos, então tua paz teria sido como um rio e tua justiça como as ondas do mar. Isaías 48, 18. 28. Qual é outra bênção que acompanha a observância dos mandamentos de Deus? O temor de Jeová é o princípio da sabedoria. Um bom entendimento tem todos aqueles que cumprem os seus mandamentos. Seu louvor dura para sempre. Salmo 111, 10. 29. Em que se deleita o homem que o salmista descreve como abençoado? Abençoado é o homem que não anda no conselho do ímpio, nem fica no caminho dos pecadores, nem assenta na cadeira dos escarnecedores. Mas o seu prazer está na lei de Jeová, e na sua lei medita de dia e de noite. Salmos 1, 2. Veja também Romanos 7, 22. 30. Por que a mente carnal é inimizade contra Deus? Por que a mente carnal é inimizade contra Deus? Pois não está sujeita à lei de Deus, nem de fato pode estar. Romanos 8, 7. 31.
Como os que têm corações e mentes renovados encaram os mandamentos de Deus? Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. 1 João 5,3. 32. Qual é o princípio essencial da lei de Deus? O amor não faz mal ao próximo, portanto o amor é o cumprimento da lei. Romanos 13,10. 33. Em que dois grandes mandamentos a lei de Deus é brevemente resumida? Respondeu-lhe Jesus: Tu amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de toda a tua mente. Este é o primeiro e grande mandamento, e o segundo é semelhante a este: Tu amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mateus 22, 37 a 40. Nota: se alguém me diz, vês então, em vez dos 10 mandamentos, recebemos os 2 mandamentos, e estes são muito mais fáceis. Respondo que esta leitura da lei não é nem um pouco mais fácil. Tal observação implica uma falta de pensamento e experiência. Esses 2 preceitos compreendem os 10 em sua extensão máxima e não podem ser considerados como o apagamento de um J ou tio deles. Quaisquer dificuldades existentes nos mandamentos são igualmente encontradas nos 2, que são sua soma e substância. Se você ama a Deus de todo o coração, você deve guardar a primeira parte. E se você ama o seu próximo como a si mesmo, você deve guardar a segunda parte. A perpetuidade da lei de Deus, por C.H. Spurgeon, página 5. 34. O que se diz de alguém que professa conhecer o Senhor, mas não guarda os seus mandamentos? Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está com ele. 1 João 2,4. 35. Que promessa é feita aos dispostos e obedientes? Se sois dispostos e obedientes, comereis o melhor da terra. Isaías 1,19. 36. Como Deus considera aqueles que andam na sua lei? Abençoados são os imaculados no caminho, que andam na lei de Jeová. Salmos 119:1.